Boa noite, estamos mais uma vez aqui com a live do CR. Eu continuo me chamando Carol, discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração. Nós estamos nesse mês de maio e nós temos um tema especial para abordar nessa noite. E nós temos também pessoas convidadas, né? Então, passo a palavra para minha amiga aqui do lado. Oi, eu me chamo Ana Cristina, sou discípula amada de Jesus em processo contínuo de restauração. E hoje é um dia bem especial. Nós vamos estar fazendo aqui no Celebrando Restauração sobre o Maio Laranja. E nós vamos estar agora aqui nesse primeiro momento de louvor, trazendo alguns louvores aqui, umas músicas bem legais. E a primeira música que e antes da gente cantar, né, vou fazer uma oração. Que o Senhor esteja conduzindo todos esses momentos. Pai, obrigada por nós estarmos aqui. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te peço que tudo seja conduzido tão somente por ti. Que o Senhor venha trazer luz a esse tema tão importante. E venha estar presente em todos os momentos aqui. É isso que nós choramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos cantar agora uma canção que se chama Retrovisor. E essa canção, ela é um resgate da memória, dos momentos das nossas vidas. E como o Senhor está conosco em todos eles, né? em todos os momentos, em todas as memórias, em todas as fotografias, em cada momento da nossa história, mesmo naqueles mais difíceis, naquelas situações de abandono, de violência, de feridas, o Senhor está conosco em todos eles. Vamos cantar. O tempo não explica pra onde se leva a dor, e na memória as marcas me escondem teu amor. Amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve o que um dia o passado aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe o quanto já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar? A vida vai passando sem me avisar quem sou, e no teu peito eu vejo que o tempo silenciou, e nos cabelos brancos de quem já se cansou, eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Onde será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra lhe fazer alguém? Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou?
vida vai passando sem avisar quem sou. É isso aí. E às vezes nós temos um grito escondido aí, um grito calado, um silêncio que grita e não sabemos para quem pedir ajuda, a quem pedir socorro. E o Senhor sempre está ali pronto a nos socorrer. Também pessoas, né? Nós devemos buscar pessoas que nos ajudem nesses momentos em que nós não sabemos como falar. E precisamos sempre de ajuda, precisamos desse grito de socorro. Então essa canção vai falar isso. Vem me socorrer. Socorra agora, tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor, não, não, não. Eu canto pra ti, eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor, não, não, não. Eu canto pra ti e sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer.
Senhor possa ouvir o nosso grito de socorro nessa noite. Nós vamos passar agora para o nosso bate-papo, nossa conversa. Nós vamos estar vendo agora um vídeo de alguns dados sobre o nosso tema que nós iremos falar hoje. Eu sinto vontade de contar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero correr, fugir, mas eu não tenho como. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. 1 em cada 3 a 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. Entre os meninos, 1 em cada 6 a 10. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. Olá, boa noite. Eu me chamo Vanessa, sou uma discípula amada de Jesus em processo contínuo de restauração. E hoje é motivo de muita gratidão por essa oportunidade, por estar aqui falando desse tema, né, sobre esse tema. Bom seria que nós não precisássemos falar, porém é um tema que está tão presente e é tão importante que nós venhamos falar sobre isso e entender o que está acontecendo. Antes das meninas se apresentar, vou explicar para vocês, vou dizer qual é o intuito da live. Talvez vocês devem estar se perguntando o motivo, né, de estar tudo laranja aí nas redes sociais, o pessoal mudando as fotos do Instagram, colocando laranja, o porquê disso tudo. Primeiro, o dia 18 de maio ele foi escolhido, esse ano, faz 20 anos, né, que essa data foi escolhida, para falar sobre a conscientização, combate aí do abuso sexual de crianças e adolescentes, né? E essa data ela foi escolhida em virtude de um crime bárbaro que aconteceu aí em 1973. Uma criança chamada Araceli, né, de 9 anos, ela foi sequestrada, violentada, torturada e depois foi carbonizada, né? Os supostos agressores eram pessoas influentes do Estado do Espírito Santo e por essa influência social, econômica e política, o caso não repercutiu, foi totalmente negligenciado e não aconteceu nada com eles, né? Infelizmente. E esse ano veio, né, acontecer aí o Maio Laranja, para que esse assunto ele tivesse maior visibilidade. Então, tanto pessoas anônimas quanto famosos aí estão mudando as redes sociais, né, colocando as fotos laranja, para fazer alusão a essa data, a esse dia tão importante, para que nós venhamos falar mais abordar mais sobre esse tema. Agora eu vou passar para as meninas, para que elas venham se apresentar. Boa noite, eu me chamo Iris, também sou uma discípula amada do Senhor Jesus Cristo, também em processo de restauração, caminhando para alcançar essa restauração. A gente foi desafiada, né, a falar sobre esse assunto, é um tema muito difícil de ser falado, eu me sinto muito desafiada e, de verdade, talvez seja um dos maiores desafios que eu recebi para enfrentar nos últimos tempos da minha vida, porque não é um tema fácil, não é um tema nem que deixa a gente 100% confortável para falar. Mas a nossa intenção aqui é trazer uma palavra de conscientização e de alerta e de dizer que as vítimas não estão mais sozinhas, que os gritos delas de socorro estão sendo ouvidos, que nós juntos, em nome de Jesus, vamos combater todo o abuso e toda a exploração sexual infantil no nosso país. Olá, me apresentar novamente. Sou Ana Cristina, discípula amada de Jesus em processo contínuo de restauração. E juntas nós vamos estar aqui, né, debatendo,
trocando ideias sobre esse tema, como as meninas falaram, que bem que nós não queríamos ter que falar sobre isso, que ele não existisse, mas que mais do que nunca ele precisa ser trazido à luz, precisa ter essa visibilidade, porque nós não podemos mais nos calar, nós não podemos negligenciar esse tema. Então, Celebrando Restauração hoje fez esse convite, nós estamos aqui para dar voz, né, àqueles que se calaram, para dar voz a esse tema. Então, vamos lá. Então, vamos começar essa conversa. Vou começar com algumas perguntas, as meninas vão respondendo. Então, a primeira pergunta vai para a Iris. Iris, qual é a diferença entre abuso infantil e a exploração sexual, né? Existe uma diferença e talvez a gente confunda um pouco. Um está muito interligado com o outro, porém, existe uma diferença. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Sim. Então, como a Vanessa já falou, são duas coisas diferentes, porém interligadas uma na outra e acabam tendo o mesmo resultado. O abuso sexual infantil e a exploração sexual infantil, ela está prevista como um crime no Código Penal brasileiro, ok? E o que acontece? O abuso sexual infantil, ele acontece com crianças de 0 a 14 anos. É quando o agressor faz uso do corpo daquela criança de forma indevida para saciar nele um prazer doentio. Ele pode fazer isso através de carícias, através de toques em regiões e partes íntimas. Ele pode fazer isso até mesmo através do estupro finalizado, como a gente conhece, muito é falado mesmo, né? E esse crime, ele é considerado como crime diante do Código Penal brasileiro, mesmo que tenha ou não o consentimento da vítima. Porque muitas vezes algumas pessoas falam que o adolescente, né, de 12, 13, 14 anos já tem ciência do que é certo e do que é errado e ele permite. Mas não é porque ele permite que há uma falta de crime aí. Ainda assim, ainda com o consentimento, é crime. A exploração sexual infantil, ela já é prevista acontecer entre adolescentes e jovens de 14 a 18 anos, que é quando o agressor ele usa da imagem daquele jovem, daquele adolescente de forma indevida, também para saciar o seu prazer, mas de forma como vídeos, fotos, ele usa a imagem da pessoa para aquilo. E também é considerado crime com ou sem o consentimento da vítima. E é importante ressaltar, mais uma vez, que muitas pessoas entendem como não crime, porque, às vezes, a criança, o adolescente, quando permite isso, não é visto como crime. Porém, muitos desses casos, quando acontecem, a criança, a vítima dessa situação, ela permite, porque ela vai receber alguma coisa em troca. Por exemplo, uma roupa nova, um brinquedo, um passeio, dinheiro para levar para casa e isso ajudar a sustentar a família, alguma coisa em troca. Mesmo assim, é crime, com ou sem consentimento. Eu quero refrisar isso porque muitas pessoas não entendem isso como crime, mas é crime. Até de 0 a 18 anos, abuso sexual infantil, exploração sexual infantil é crime e não tem como a gente tratar isso como uma brincadeira. É uma realidade repugnante, mas que infelizmente está dentro da nossa sociedade, em todos os lugares. E Ana, responde para a gente aí o que eu devo fazer se eu souber que, se eu suspeitar, né, que alguma criança ou adolescente ela é vítima desse abuso, ela está sofrendo um abuso. O que eu devo fazer? Qual é o meu posicionamento como cidadã, como cristã, como pessoa? Sim, você percebe alguns sinais, né? E sempre o mais indicado é procurar um profissional especializado, né? Que pode ser o psicólogo, pode ser
Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E lá no CREAS tem toda uma equipe, né, multidisciplinar, advogados. E essa equipe já sabe, geralmente, o que fazer nesses casos, o que recorrer. No caso de ter que ouvir a criança, que vai falar sobre isso, vai ter uma escuta especializada, porque imagina aí a criança ter que contar novamente tudo que ela passou. Então, tem que ser feita uma escuta especializada, para que não venha gerar mais trauma a essa criança. E aí, lá no CREAS, eles vão, se preciso, acionar o conselho tutelar. Às vezes, nesse caso, até a criança, se for uma criança, né, ela sai de casa, às vezes acontece, de tirarem a guarda dos pais dessa criança, levarem ela para um abrigo, e ela ficar lá nesse abrigo, né, o que vem o caso também de falar que sobre adoção também, né, já incluí aqui sobre esse tema, que ontem nós comemoramos o Dia Nacional de Adoção. Então, tem muitas crianças que vivem aí nessa situação de vulnerabilidade social, que elas foram tiradas das suas casas, estão em abrigos, porque foram realmente violadas no seu direito, até pelos pais, pelas pessoas que cuidavam delas, responsáveis, e elas estão nessa situação e elas precisaram ser realmente tiradas da sua casa para estar nessa situação, né? Também é um tema que nós temos que trazer mais luz sobre a adoção. E até o Disque Denúncia, nós temos um Disque Denúncia contra esses casos, né, o que você pode fazer de forma anônima, e a gente pode discar o número 100, né, e aqui em Tianguá também tem alguns números, né, do CREAS em Tianguá, e você pode também estar entrando em contato, e é de forma anônima. Então, o que mais se deve fazer é isso, né, buscar um profissional, buscar o órgão especializado, e as pessoas. Então, denuncie de forma anônima, você não será identificado. Só para ressaltar uma parte aí, a Ana falou sobre, aqui em Tianguá, né, tem o número do CREAS, tem também o número do Conselho Tutelar, tem números fixos e também números de WhatsApp. E a identidade da testemunha e da pessoa que vai denunciar, ela é preservada e é um direito da testemunha. Eu quero trazer um dado muito alarmante, que quando eu vi, eu fiquei realmente assim, muito impressionada, que saiu agora, né, porque esse também é um mês de atualização dos índices, dos dados e tal, de que 72% das testemunhas de casos de abuso e exploração sexual infantil preferem silenciar do que denunciar. E aí eu trago um alerta para os nossos espectadores, no sentido de dizer que você só tem dois caminhos. Ou você segue o caminho da denúncia, ou você segue o caminho da cumplicidade. Você não tem outro caminho. Ou você denuncia, ou você é cúmplice de um crime. E eu quero dizer também que é muito importante que nós não estamos falando apenas de uma morte de vida, porque muitas dessas crianças chegam a óbito. Mas nós estamos falando de uma morte de sonhos, morte de alma, morte de futuro. Nós estamos falando de uma morte em vida. Porque muitas dessas vítimas desses acontecimentos, elas vivem, mas elas vivem um estado de sobrevivência. E não realmente de alguém que vive, de fato, almejando dias melhores, construindo uma vida melhor. Porque é uma situação tão traumatizante ao ponto que marca a vida da pessoa até o fim, se ela não for devidamente acolhida e tratada. Então, você, eu, nós, quanto testemunhas desses acontecimentos, só podemos seguir dois caminhos, o da denúncia ou da cumplicidade. E eu trago um alerta: não seja cúmplice, seja alguém que denuncia. Isso aí. Então, puxando um gancho, né, nessa pergunta de o que eu devo fazer se eu souber ou se eu desconfiar que uma criança é vítima de abuso sexual, e como identificar essa criança que é abusada sexualmente? Quais são os sinais que essa criança demonstra? Então, como identificar, né, essa criança, esse adolescente? Então, gente, tem como identificar a criança e o adolescente que está passando por essa realidade. Na grande maioria das vezes, ela muda completamente de comportamento.
Se é uma criança calma, fica mais agitada. Se é uma criança agitada, ela fica mais reclusa. Geralmente, ela fica mais agressiva. Ela passa a ter medo de muitas coisas, de coisas simples. Ela passa a se trancar no mundinho dela. Ela assume, às vezes, uma identidade de rebeldia. Ela assume essa identidade de alguém que não é ela. Porque esse crime rouba da criança e do adolescente a sua identidade, rouba o seu eu, rouba a sua inocência. Então, a pessoa, ela deixa de ser quem de fato ela nasceu para ser alguém que foi violada, alguém que foi roubada em todos os sentidos da sua vida. Então, tem como identificar. E nessa parte da identificação, é importante ressaltar a responsabilidade de todos diante disso. A responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos amigos, a responsabilidade dos professores, as responsabilidades da igreja. Na própria questão psicológica, há um roubo muito grande do que ela costumava ser. Então, os pais que vivem com criança devem observar. A criança não está agindo como ela geralmente agiria. Então, a gente vai ver que, às vezes, a criança, na psicologia, a gente fala um termo que é regressão. Ela volta, por exemplo, se ela já é mais velha, ela volta, às vezes, a fazer xixi na cama, comportamento mais infantil, né? De chupar o dedo, agir como criança, o distúrbio de sono, ter pesadelos, não conseguir dormir, a própria questão na escola, às vezes há uma queda. E, ao mesmo tempo que ela pode voltar a comportamentos infantis, ela também pode começar a ter comportamentos de teu adulto, falar palavras de teu adulto, palavras de cunho sexual, está demonstrando um comportamento mais sexualizado, porque é algo que ela, infelizmente, às vezes leva de forma natural, né? Então, ela passa a pensar que aquilo é comum, e até, às vezes, você identifica que há uma diferença nas crianças, por exemplo, numa escola. Determinada criança fala daquilo como se fosse normal e a outra já tem mais receio, e aquela diferença que você percebe. Também dá para perceber algumas coisas no sentido da criança, ou mesmo quando o psicólogo vai atender uma criança e pede para ela fazer desenhos, às vezes ela faz desenhos de conteúdo sexual, porque às vezes ela não consegue falar aquilo, ela não consegue expressar aquilo, então, às vezes, no desenho, ela desenha coisas que demonstram o que é que está acontecendo com ela. É um grito de socorro silencioso, às vezes ela nem sabe, às vezes ela tem vergonha, ela faz aquele desenho ali com muita vergonha, se sentindo até culpada, né? E ela, de alguma forma, está dando sinais de que algo está diferente. Nessa parte, eu só queria dizer também que a grande maioria das vezes a vítima, quando ela é muito criança, ela sofre a questão da normalização, porque ela ainda não conhece uma realidade de vida e, infelizmente, isso se torna a realidade de vida dela, então, para ela, realmente se torna normal, como a Ana já falou. Mas, geralmente, quando a criança já está maior e ela já tem um conhecimento a mais de que aquilo, de fato, é algo errado, ela consegue entender um pouco melhor sobre isso, o agressor, ele tem geralmente o comportamento de alguém que vai acuar. Ele vai dizer, se você contar, eu te mato, se você contar, eu mato a tua família, se você contar, não vão acreditar em você. Então, ele faz esse trabalho, no meu ponto de vista, psicológico mesmo. Ele vai mexer na criança, no adolescente, na vítima, de uma forma tão profunda, que ele faz realmente uma lavagem cerebral. Ele coloca na vítima a identidade do culpado. Ele coloca a vítima no local de culpado. E isso é muito sério. E quando eu digo que isso é muito sério, infelizmente isso está tão presente na esfera da sociedade, o culpar a vítima, que até mesmo mulheres adultas,
quando sofrem algum tipo de assédio sexual ou de violência sexual, como estupro, alguma coisa do tipo, geralmente culpam a mulher, a que sofreu, a vítima. Era a roupa que ela estava vestindo, é o local onde ela estava, era o comportamento dela, mas nunca é o agressor, nunca é quem de fato cometeu a agressão. Então, é importante dizer também que a gente precisa mudar a visão da sociedade desde a raiz. A culpa nunca é da vítima. A culpa nunca é de quem é violado. A culpa é de quem cometeu o crime. Tanto é que a justiça está aí para culpar, para condenar, para julgar o culpado, o criminoso, não a vítima. A vítima ela tem que ser acolhida, ela tem que ser amada. Então, eu queria deixar isso muito claro para a gente nesse sentido. Não é porque na cabeça da criança está normal, entre aspas, né, porque nunca vai ser 100% normal, que ela não foi roubada, que ela não foi agredida. Então, é algo muito sério e a gente precisa mudar a nossa visão. A vítima nunca é culpada. A vítima sempre é inocente. Inclusive, pegando esse gancho que a Iris falou, a mulher, né, de forma geral, nós sabemos que o caso de abuso ele não é só cometido contra mulheres, é também contra meninas, homens, mulheres de várias, né, raças sociais, várias diferenças, mas, assim, geralmente a mulher. E também trazendo à luz, já que a Iris falou, a questão da mulher, né, esses tempos de pandemia têm aumentado muito ou intensificado esse índice de violência contra a mulher, de violência doméstica, que também precisa ser denunciada. Eu quero, inclusive, passar aí também o número 180, mulheres que estão passando contra violência contra a mulher, que denunciem, né, violência psicológica. Porque sempre que há uma violência doméstica, também há uma violência psicológica, nesse sentido de dizer que a culpa é da vítima, que foi porque ela fez isso, por um ciúme exagerado, por uma cultura totalmente modificada, tudo, né, tudo distorcido. E, inclusive, eu quero deixar uma indicação, aproveitando, né, esse livro aqui, da Fabiola Mello, que é uma influencer, né, uma youtuber cristã, e ela fala: a culpa não é sua, né? Supere o passado e descubra seu valor, porque a culpa nunca é da vítima. Então, seja livre também de toda culpa, seja livre de toda prisão que está na sua mente. Esse livro, inclusive, eu indico, ela é como se fosse uma amiga conversando com outra, e dá conselhos, inclusive, à faixa etária, né, pré-adolescentes, adolescentes, vai ser de grande ajuda também. Nós temos grandes indicações também nesse sentido. Deixa eu só fazer outra colocação aqui, porque a gente vai falando, a gente vai lembrando, aí vai uma se metendo aqui na fala da outra, mas é assim mesmo. É que, geralmente, quando a mulher ela sofre algum tipo de violência doméstica, em casa, claro, né, porque é doméstica, geralmente tem filhos. E a criança, nesse sentido, ela pode não ser alguém que sofre a violência no sentido de ele apanhou, no sentido do ele foi agredido, ele foi violentado. Mas ele é uma vítima secundária, porque ele está vivendo em um ambiente hostil, ele está crescendo em um ambiente violentador, onde o pai está violentando a sua mãe. E não posso falar muito sobre isso, porque realmente não é o meu local de fala, mas existem pesquisas que mostram que isso interfere, sim, na vida da criança e como ela vai construir a vida dela para o futuro. E, infelizmente, também, às vezes, é uma realidade hereditária, que aconteceu com o pai, que agora acontece com o filho, que ele vai repetir com os filhos dele. E a gente precisa quebrar, porque é uma maldição hereditária. Por isso que são temas tão sérios que precisam ser falados, porque isso não pode mais ser aceito dentro da nossa sociedade como algo normal, como algo aceitado. Briga de marido e mulher, não mete a colher, não, isso não existe mais. Briga de marido e mulher, onde o marido está agredindo a esposa, o vizinho tem, sim, que ligar e denunciar. Porque se aquela mulher for agredida, se ela for morta, o vizinho que ouviu e não denunciou é tão culpado quanto aquele que agrediu ela. Sim. Então, mulheres que estão nos ouvindo, se você é vítima, se você está sofrendo isso, saiba que você não está só, você não é culpada, você não fez nada para merecer isso. Então, denuncie, sim, o seu agressor. Em nome de Jesus, que
Deus possa te libertar de todas essas amarras. Você é liberta em Cristo, você é filha amada do Pai, em nome de Jesus, e seja livre, você não é culpada do que está acontecendo, tá? Então denuncie. Se você sabe de alguma mulher que é vítima, denuncie, não seja conivente desse crime. Vamos aqui para a próxima pergunta. E em quais âmbitos sociais, né, essa realidade se apresenta? Então, a questão do abuso sexual infantil, exploração sexual infantil e também a questão da violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, já que a gente também entrou nesse tema, ele acontece em todas as esferas sociais. Infelizmente, não tem como a gente dizer que em tal cidade, em tal estado, em tal realidade, isso não acontece. É mentira. Ela existe em todas as esferas sociais, ela está presente desde a tradicional família brasileira, como as famílias que não são tão tradicionais assim. Ela está presente desde as pessoas que têm muito dinheiro, né, têm uma vida aquisitiva financeiramente falando muito boa, quanto as que não têm. Porém, eu não vou ter aqui a estatística, porque eu esqueci de trazer, mas as pesquisas mostram que os maiores índices estão na mulher negra e pobre. Ou seja, é um aparato de vulnerabilidade social tão grande que isso torna ela, pelo simples fato de ser mulher, pelo simples fato de ser negra e ser pobre, alguém com mais chances, digamos assim, de ser violentada, de ser abusada e de ser explorada. E é importante ressaltar nesse sentido de que muitas vezes isso acontece com essa realidade da mulher pobre e negra, porque, infelizmente, a educação também não chegou até ela. E eu penso e acredito de verdade que a educação ela pode mudar muitas realidades, ela pode transformar realidades, né? Então, eu acho que a educação ela poderia mudar isso. Porém, essas pessoas elas geralmente vivem a níveis tão baixos de pobreza que elas também não têm acesso à mínima educação. Então, é importante a gente deixar claro aqui que não é porque acontece mais nesse gênero feminino, na raça negra e na esfera social da pobreza, que não acontece nas outras. Acontece, porém os maiores índices estão presentes aqui. E Ana, se tem uma criança, claro que nós entendemos, aqui nós ouvimos que a criança ela não vai ter ideia, ela não vai ter dimensão do que está acontecendo, talvez ela vai tratar isso como se fosse algo natural, né? Ela não tem entendimento para isso, mas como que funciona o tratamento, né? Como que a psicologia ela atua nessa área, como que ela ajuda a criança que é vítima de abuso sexual, né? E nós também, outra pergunta, outras pessoas que talvez já são adultas, né, que sofreram isso na infância, na adolescência, e hoje têm que lidar com essa situação. Essas pessoas precisam procurar ajuda, né? E como elas devem procurar ajuda? Qual que é o tratamento? Como é que funciona isso? Sim, nós vemos, né, aí várias consequências, vários sinais do que acontece com a vítima, né? A própria a violência psicológica, a mente da pessoa fica essa dúvida, eu sou culpada, eu consenti, como foi isso, não entendi, né? Então, geralmente, a criança, se os pais, né, se forem realmente não tiverem sido, infelizmente, o agressor, buscar uma ajuda para essa criança, ver que ela mudou o comportamento, então ela vai até o psicólogo ou aos órgãos especializados, né, ao CAPS também, é uma saída, né, buscar algum tratamento de alguma forma. E, no caso, às vezes o adolescente também vai ter comportamentos que vai mostrar que está acontecendo com ele, às vezes até o próprio uso das drogas, tentativas de suicídio pode ser um alerta para essa questão. E, no caso do adulto, é uma questão também que, às vezes, o adulto com sintomas de ansiedade, de depressão, às vezes é exatamente essas memórias. O que é que acontece?
Quando a mente passa por um trauma muito grande, geralmente ele reprime. Então, até que se lembre tudo o que aconteceu, tem um processo. Ou quando se lembra, até assumir que passou por aquele processo, né, também é complicado. E aí, no caso, quando identifica que vai buscar essa ajuda especializada, essa ajuda, né, nesses órgãos, com esses profissionais, vai se passar por todo um tratamento psicológico e um tratamento, às vezes, até medicamentoso, né, para ajudar. E aí, assim, o que é que vai ser feito nesse tratamento? Geralmente, a pessoa vai elaborar a vivência do abuso, essa vivência dolorosa, ela vai falar. Porque só o fato dela estar ali, diante de um profissional, falando sobre algo que muitas vezes ela passou a vida inteira em silêncio, já vai começar a tirar as amarras, né, aquilo que vinha aprendendo. Também ela vai começar a trabalhar essa questão da culpa, esse sentimento inadequado de culpa, esse sentimento de vergonha. Foi alguma coisa que eu fiz. Enfim, esse sentimento da culpa, né, e da vergonha. Vai também mudar a percepção da relação com as outras pessoas, porque com certeza vai afetar a relação de confiança que ela tem nas pessoas, nos seus relacionamentos de amizade, nos seus relacionamentos amorosos. Tudo isso muda a percepção. Então, ela vai ter que trabalhar essa questão da percepção. Ela vai ter que começar a trabalhar essa questão da confiança e da autoestima. Porque como fica a autoestima, principalmente, que a Iris até já falou, né? É como se fosse uma morte em vida. A pessoa pode achar que não tem nenhum valor, pode se achar... A gente ouve relatos, né, de que sente nojo de si mesmo, se sente suja. Então, é como se a imagem tivesse sido deturpada. Então, a pessoa vai trabalhar essa questão. Não, eu fui vítima, mas também, apesar de que ela vai sentir aquela dor, para que ela também saia desse lugar de muita vulnerabilidade, para que ela possa começar a ser protagonista, né, nesse sentido. A questão do comportamento social, da qualidade de vida e de gerenciar os sentimentos de forma geral. Então, é toda uma questão que vai ser trabalhada para que a pessoa possa ser refeita a sua identidade, tanto como pessoa como social. Eu só queria trazer aqui algumas informações que eu acho muito importantes, porque como a gente está no Maio Laranja, né, a campanha que aconteceu esse ano, mas a questão do dia 18 de maio, como a gente já falou, já acontece há 20 anos, também no mês de maio é o mês onde saem todas as informações, as estatísticas e os dados, né? E esse ano foi lançado um documentário chamado Um Crime Entre Nós, dirigido pela diretora Adriana Wanes, eu acho que é assim que pronuncia. Produzido pela a produtora Maria Farinha Filmes, que ela relata que o Brasil ostenta a marca do segundo país em números de casos de exploração sexual infantil, de abuso sexual infantil. O quarto em casamento infantil. E o quinto em feminicídio. E eu não estou falando aqui dos países da nossa América, do nosso continente, não. Eu estou falando em realidade mundial. Em ranking mundial, o Brasil tá nessas categorias e é alarmante, é triste, e a gente precisa mudar essa realidade. E também saiu nesse documentário a informação de que a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. 4 a cada hora. Por ano, são mais de 500 mil adolescentes exploradas sexualmente no Brasil. É triste, não tem outra palavra para me dizer. É desolador. E eu quero trazer uma realidade aqui também, que a questão da exploração de adolescentes muitas vezes acontece porque ele já sofreu abuso na infância. Chega um momento na vida onde ele não consegue mais viver dentro daquele ambiente abusador, conviver com aquela pessoa que o abusou, porque muitas vezes o abusador está dentro da casa, é o pai, é o tio, é o primo, é o avô, é o irmão, é o vizinho, é o amigo, é alguém próximo da família, que ela foge e ela vai morar nas ruas. Quando chega nas ruas, ela continua sofrendo essa mesma realidade de abuso, porque ali na rua ela é vista somente como alguém realmente sem valor, que foi abandonado e que agora vive uma situação de rua, e aí nas ruas ela continua a viver a situação do abuso sexual e também passa a viver a realidade da exploração sexual. Então, é um assunto muito sério e, infelizmente, na grande maioria dos casos, ela vai se tornando algo gradativo, que ao invés de diminuir com o tempo, ela vai
crescendo. E outro dado muito importante, que segundo o Ministério da Cidadania, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 80% dos abusos acontecem no ambiente familiar. Gente, é 80%. Aqui a gente está falando de meninos e meninas. Porém, a estatística também fala que a grande maioria dos casos é contra meninas. É mulheres que sofrem essa realidade desde a infância. E que 1 em cada 3 ou 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual. E os meninos, 1 em cada 6 a 10. Isso antes dos 18 anos. Então, são dados, como a gente diz, fresquinhos, né? Foram divulgados agora, esse mês, acabou de forno. E é muito triste trazer essa informação, trazer isso à tona, mas, ao mesmo tempo, é muito importante, porque isso não pode crescer, isso tem que diminuir, isso tem que acabar. E, para finalizar, a última pergunta. Meninas, qual é o papel da igreja diante desse contexto, né? Como que a igreja ela deve agir diante desse contexto tão real e tão presente nas nossas vidas, né? Está mais próximo do que nós podemos imaginar. Como que a igreja deve se posicionar? Tá, eu vou começar falando sobre isso, mas depois as meninas podem dar o parecer delas também. Eu estava pensando sobre isso nos últimos dias e, infelizmente, é importante dizer que quando a gente fala que o abuso e a exploração sexual infantil e a violência doméstica está em todos os âmbitos, a gente quer dizer que, infelizmente, ela também está na realidade da igreja. Infelizmente, dentro da igreja existem muitas crianças sofrendo isso, muitas mulheres sofrendo isso. E o mais triste ainda é dizer que, muitas vezes, quem comete esse crime com as crianças são os líderes religiosos. São pessoas de títulos dentro da igreja. Isso, só dá um Google. O Google responde. E eu quero dizer que, no meu ponto de vista, que é opinião pessoal minha, a primeira coisa que a igreja tem que fazer é olhar para a vítima. Porque, infelizmente, a igreja olha para o agressor. Na grande maioria dos casos, a igreja ela olha para o agressor, ela olha para ele como pecador, que o pecado dele tem que ser tratado, mas tem um pastor aí, muito famoso, muita gente gosta, tem gente que não gosta, o nome dele é Anderson Silva, e ele diz que nem todo pecado é crime. E todo crime é pecado. E se é crime, não pode ser tratado somente como pecado. Tem que ser tratado como crime. Então, a primeira coisa, no meu ponto de vista, que é o papel da igreja, é denunciar, acolher, acompanhar a vítima. Depois disso, se o agressor realmente tivesse arrependido e realmente quiser mudar, aí a igreja pode entrar com um aparato espiritual. Mas isso não tira dele a responsabilidade de responder criminalmente diante do ato criminoso dele. Meu primeiro ponto de vista em relação a isso. E eu queria pautar isso por um versículo da Bíblia, que está lá em Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 10. Aliás, 8 e 9, que diz: erga a voz em favor dos que não podem falar, defenda eles, seja o defensor de todos os desamparados, erga a sua voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Agora, não sou eu que disse, foi a Bíblia. E se a igreja não cumpre o que a Bíblia está dizendo, ela pode ser qualquer coisa no mundo, menos igreja. Porque o principal papel da igreja é cumprir com a palavra. E eu queria ler também Tiago 1:27, que diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não os deixar corromper por o mundo. Eu usei aqui um texto do Velho Testamento, estou usando um texto agora do Novo Testamento para dizer que a responsabilidade da igreja é sempre amparar o menos favorecido, é sempre cuidar da vítima, é sempre olhar para aquele que foi de alguma forma agredido. E se a igreja não faz isso, ela está pecando perante Deus. Então, a igreja que silencia e a igreja que joga toda essa sujeira para debaixo do tapete, no meu ponto de vista,
pode ser qualquer coisa, menos igreja. Eita! O que eu tenho a pensar sobre tudo isso é que uma perguntinha bem simples que move toda vez que eu fico em conflito sobre tudo isso é: o que Jesus faria? O que Jesus faria no nosso lugar de igreja? E com certeza absoluta, Jesus não se calaria. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Chega, chega. Pecar por omissão, né? Pecar é ser cúmplice, como a gente viu aqui. E nós não podemos nos calar. E aí teve algum momento aí que ela falou assim: esse não é meu lugar de fala. E todos nós temos o nosso lugar de fala. Porque todos nós, às vezes, passamos por feridas, por traumas. Não é porque nós encontramos a Cristo, somos cristãos, que não temos feridas, não temos traumas. E todos nós, com certeza, temos o nosso lugar de fala. E uma frase que eu amo que tem aqui no Celebrando Restauração é: Deus não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma dor. Deus pega aquela situação mais dolorosa da sua vida e transforma aquilo em um lugar de fala. Transforma aquilo para você dar voz àquilo que um dia você também teve que se calar. Dar voz àquilo que uma vez você também não entendeu. E, com certeza, se nós estamos aqui também, nós temos nosso lugar de fala, porque o Senhor, Ele primeiro mexe com algo em nós, para que a gente venha dar voz àqueles que também se calaram, àqueles que ainda estão calados. E eu quero dizer para você que está me assistindo, que ainda está calado, que ainda se sente culpado ou confuso em tudo isso, procure alguém, grite por alguém. Tem com certeza alguém que pode te ajudar. Ligue para esses números, entre em contato, né, aqui pelo Instagram, pelos meios de comunicação. E assim, a igreja tem que ser esse lugar, tem que ser esse hospital, como muitas vezes é falado, onde vai tratar os feridos, vai limpar realmente essa ferida que está sangrando, vai ajudar nesse processo de cicatrização, né? Vai realmente dar voz. Nós realmente não podemos nos calar, não podemos de jeito nenhum. Chega, é a hora de falar sobre isso. Deixa eu só trazer aqui uma coisa que veio na minha cabeça agora, que eu acho importante, que, como a gente já falou, a grande maioria das vítimas são meninas e mulheres, e a grande maioria dos agressores são meninos e homens. E eu quero trazer agora um desafio para você, homem, que não é o agressor, para você, homem, que repudia todo esse crime. Nós precisamos que você também tome o seu lugar e abra a boca e fale em prol dessas crianças, dessas vítimas, dessas mulheres que estão sofrendo isso. Quando a gente vai estudar e pesquisar sobre o assunto, olhar debates e conversas, a gente vê o que a gente está vendo aqui. Mulheres falando sobre isso. Mas a gente não quer mais ver só mulheres falando sobre isso. Eu desafio você, homem íntegro, a falar sobre isso. E eu desafio você, pai e mãe, a criar os seus filhos, menino e menina, da forma mais correta possível. Ensine seus filhos onde não pode tocar, onde ninguém pode pegar, e tenha com eles um diálogo aberto, um relacionamento de intimidade. Pai, mãe, ensine o seu filho a respeitar as mulheres, a respeitar as meninas. Ensine o seu filho a amar as mulheres e a amar as meninas, assim como Cristo ama cada um de nós e como Cristo ama a igreja. Essa é a responsabilidade dos pais, essa é a responsabilidade não só das mulheres virem à frente e falar. Para a gente é até pesado demais falar sobre isso, porque a verdade é que, de alguma Não tem mais nem o que falar, né? Acho que vocês falaram tudo. Independente aí do cargo social, eclesiástico, se você sabe de alguém que é o abusador, denuncie essa pessoa, independente de quem seja essa pessoa, independente de qual posição social, econômica, enfim, denuncie. Não seja cúmplice desse crime.
seja a voz daqueles que não têm voz, né? Ouça o grito daqueles que estão gritando silenciosamente muitas vezes. Então, que nós não venhamos nos conformar com essa situação. E a Iris falou aí de desafio, eu também vou desafiar vocês, né, a pesquisar mais sobre isso. Se nós fôssemos ficar aqui, talvez nós ficaríamos horas, né, falando sobre muita coisa, muitos dados. E não são só números, pense que são pessoas, né? São crianças, são adolescentes, são mulheres, são homens, talvez, que sofreram também abuso, né? Então, é uma realidade tão próxima de nós quanto nós podemos imaginar. Então, eu te desafio a pesquisar, eu te desafio a ser voz mesmo dessas pessoas, a saber mais o que está acontecendo, a entender qual é a situação em que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, e no mundo também. Isso infelizmente, é algo mundial, né? Não só na nossa realidade, mas uma realidade a nível mundial. Então, que você possa ser a voz dessas pessoas. E é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa aí para falar? Não, eu acho que a gente poderia orar, né, para finalizar. Sim. E tal. Alguém quer mais acrescentar alguma coisa? Posso orar? Só falar isso mesmo. Não vamos nos calar. Amém. Vamos denunciar, gente. Gritem, não estão ouçam só. A voz. Amém. E você não está sozinho nessa. Amém. Você não é todas juntas do que aconteceu. E um alerta. Se você conhece algum de nós três e está passando por essa situação, pode procurar. Com certeza. Pode procurar as três. Fala com a gente que a gente dá um jeito, a gente conversa e a gente vai saber como agir. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos dê cada vez mais ousadia, Senhor, para usarmos as nossas vozes, ó Deus, e falar diante de todas essas impunidades que têm acontecido, diante de todas essas violências e agressões. Nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, sair dessa realidade de infância roubada, ó Deus, juventude roubada. Nós queremos sair, ó Deus, em nome de Jesus, dessa realidade tão triste que assola, ó Deus, a nossa cidade, o nosso país. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, usado vidas de muitas pessoas para trazer esse tema, ó Deus, à tona em muitos outros lugares, inclusive dentro da igreja, Pai. Nós não aceitamos mais essa realidade no nosso meio, Senhor. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, por cada vítima, Senhor, cada pessoa que sofreu algum tipo de abuso, ó Deus, aquelas que já estão em tratamento, em nome de Jesus, continua a cuidar delas, derrama cura sobre a vida delas, ó Deus. Aquelas que já foram curadas, que em nome de Jesus elas se permitam ser usadas por Ti, para levar cura, ó Deus, na vida das outras que ainda não conseguiram ser curadas, ó Pai. E eu te peço ainda, Senhor, em nome de Jesus, por aquelas que ainda se encontram em uma situação de silêncio, ó Deus, de negação, que o Senhor traga luz, que o Senhor encha de ousadia e encha de coragem, para que elas possam, ó Deus, falar, para que elas possam se tratar e, em nome de Jesus, ser curadas pelo Teu Santo Espírito e viver, ó Deus, uma vida plena da forma como o Senhor sonhou para cada uma de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, desperta, ó Pai, as nossas igrejas, para que nós possamos, ó Deus, falar sobre esses assuntos e ser voz daqueles que estão calados. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, na certeza de que o Senhor falará muito mais. Amém. Ainda há saída para a mãe e seu filho, para a avó tão sozinha, para o homem caído, para o tempo perdido. Ainda há amor, os olhos não fecharam ainda. Deus soprou fôlego de vida, busque este ar, respire e viva, respire e viva. Sim, existe uma saída. Ainda é tempo, ainda é tempo, sim.
ainda é tempo, sim. Pra quem chora um adeus, para os medos teus, pra pessoas sofridas, quem não mais acredita, ainda há amor. Os olhos não fecharam ainda, Deus soprou fôlego de vida, busca este ar, respire e viva, respire e viva. Sim, existe uma saída, ainda é tempo, ainda é tempo, sim. Ainda é tempo, ainda é tempo, sim. Oh, 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 oh. Se o teu coração se fechou, oh, 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 oh. A vida ainda não